Olá, Giovana aqui, bem-vindo, dando continuidade ao capítulo 6, sugestão. No entanto, se essas pessoas que não conseguem aceitar que o medicamento ou procedimento pode deixá-las bem conseguissem alcançar um novo nível de aceitação e crença, e então se rendessem àquele fim sem se perturbar, sem analisar e sem se preocupar o tempo todo, poderiam colher maiores recompensas do processo. Sugestão é isto: transformar um pensamento em uma experiência virtual e fazer com que o corpo, por consequência, responda de uma nova maneira. A sugestão combina 3 elementos: aceitação, crença e rendição. Quanto mais aceitarmos, acreditarmos e nos rendermos ao que estivermos fazendo para alterar nosso estado interno, melhores os resultados que podemos criar. Quando Santiago estava sob hipnose e sua mente subconsciente estava no controle, ele pôde aceitar totalmente o que o Silver disse sobre o bandido, que precisava ser eliminado. Conseguiu acreditar que Silver estava falando a verdade e pôde se render e executar as instruções detalhadas que Silver deu, sem analisar ou pensar criticamente sobre o que estava prestes a fazer. Não houve questionamento e pedido de provas. Não houve vacilação. Ele foi lá e fez. Adicionando emoção. Quando nos é apresentada a ideia de uma saúde melhor e conseguimos associar essa esperança ao pensamento de que algo externo vai mudar algo dentro de nós, a antecipação emocional da experiência, nos tornamos sugestionáveis àquele resultado. Condicionamos, esperamos e atribuímos significado a todo o processo. O componente emocional é fundamental nessa experiência. A sugestão não é apenas um processo intelectual. Muita gente consegue intelectualizar a ideia de ficar melhor, mas não consegue acolher emocionalmente o resultado. Não consegue entrar no sistema nervoso autônomo, como Santiago fez sob hipnose, o que é essencial, pois é a base da programação subconsciente que dá todas as cartas, como discutido no capítulo 3. De fato, na psicologia em geral, é aceito que a pessoa que experimenta emoções intensas tende a ser mais receptiva a ideias e, portanto, mais sugestionável. O sistema nervoso autônomo está sob o controle do cérebro límbico, também chamado de cérebro emocional, e cérebro químico. O cérebro límbico, representação na figura 6.1, é responsável por funções subconscientes, com ordem e homeostase químicas, pela manutenção do equilíbrio fisiológico natural do corpo. É o centro emocional. Assim, ao experimentar diferentes emoções, você ativa essa parte do cérebro e ela cria as moléculas químicas correspondentes à emoção. Como esse cérebro emocional existe abaixo do controle da mente consciente, no momento em que sente uma emoção, você ativa o sistema nervoso autônomo. Se o efeito placebo requer que você acolha uma emoção elevada antes da experiência real de cura, quando você amplifica a resposta emocional e sai do estado de repouso normal, ativa o sistema subconsciente. Permitir-se sentir emoções é uma maneira de entrar no sistema operacional e programar uma mudança, porque você automaticamente instrui o sistema nervoso autônomo a começar a criar química correspondente à melhora, e o corpo recebe uma mistura de elixires alquímicos naturais do cérebro e da mente. Como resultado, o corpo se torna emocionalmente a mente. Como vimos, essas emoções não podem ser quaisquer umas. As emoções de sobrevivência, que já exploramos no capítulo anterior, desequilibram o cérebro e o corpo e, portanto, regulam negativamente ou desligam os genes necessários à boa saúde. Medo, futilidade, raiva, hostilidade, impaciência, pessimismo, competitividade e preocupação não sinalizam os genes adequados para uma saúde melhor. Fazem o contrário. Ativam o sistema nervoso de lutar ou fugir e preparam o corpo para emergências. Você perde a energia vital de cura. A propósito, isso é semelhante à situação de tentar fazer alguma coisa acontecer. No momento em que está tentando, você está fazendo força contra alguma coisa, porque está tentando mudá-la. Você está lutando, tentando forçar um resultado, mesmo que não perceba que é isso que está fazendo. Isso desequilibra da mesma forma que as emoções de sobrevivência. E quanto mais frustrado e impaciente você fica, mais desequilibrado. Lembra quando Yoda diz a Luke Skywalker que o Império contra-ataca, que não existe tentar, apenas fazer ou não fazer? O mesmo se aplica à resposta ao placebo.
Não existe tentar, só existe permitir. Todas as emoções negativas e estressantes são tão familiares para nós e se conectam a tantos eventos conhecidos do passado que, quando focamos nelas, essas emoções familiares mantêm o corpo conectado às mesmas condições passadas, no caso, problemas de saúde. Aí nenhuma informação nova pode programar seus genes de novas maneiras. Seu passado reforça seu futuro. Por outro lado, emoções como gratidão e apreciação abrem o coração e elevam a energia do corpo para um novo lugar, fora dos centros hormonais inferiores. Gratidão é uma das emoções mais poderosas para aumentar seu nível de sugestionabilidade. Ela ensina emocionalmente ao corpo que o evento pelo qual você é grato já aconteceu, porque em geral agradecemos depois que o evento desejável ocorre. Se você despertar a emoção da gratidão antes do evento real, seu corpo, com a mente inconsciente, começará a acreditar que o evento futuro já aconteceu, de fato, ou está acontecendo no momento presente. Gratidão, portanto, é o estado final de recebimento. Se você consegue despertar a emoção de apreciação ou gratidão e combiná-la com uma intenção clara, começa a incorporar o evento emocionalmente. Você modifica seu cérebro e corpo. Para ser específico, você instrui seu corpo quimicamente sobre o que sua mente sabe filosoficamente. Poderíamos dizer que você está em um novo futuro, no momento presente. Você não mais utiliza as emoções familiares e primitivas para se manter ancorado no passado. Você usa emoções elevadas para levá-la a um novo futuro. Duas faces da mente analítica. Vamos voltar à ideia apresentada anteriormente de que cada um de nós tem diferentes níveis de aceitação para uma sugestão, resultando em um espectro de sugestionabilidade. Todo mundo tem um nível próprio de suscetibilidade de pensamentos, sugestões e comandos das realidades externa e interna com base em diversas variáveis. Pense em seu nível de sugestionabilidade como inversamente proporcional ao seu pensamento analítico. Quanto maior sua mente analítica, quanto mais você analisa, menos sugestionável você é. Quanto menor sua mente analítica, mais sugestionável você é. No experimento de hipnose descrito no início deste capítulo, por exemplo, 7 dos 11 indivíduos que receberam a sugestão pós-hipnótica de tirar a roupa em público no restaurante não a cumpriram totalmente. Foi a mente analítica que os fez recobrar os sentidos, no momento em que começaram a analisar, pensando: isso está certo? Será que devo fazer isso? O que vai parecer isso? Quem está vendo? O que meu namorado vai pensar? A sugestão não foi mais tão poderosa e eles retornaram ao antigo estado familiar de ser. Por outro lado, as pessoas que ficaram imediatamente só com a roupa de baixo fizeram-no sem questionar o que estavam fazendo. Eram menos analíticas, portanto mais sugestionáveis do que os colegas. Como o neocórtex é dividido em duas metades, chamadas hemisférios, faz sentido analisarmos e passarmos muito tempo pensando em termos de dualidade, tipo bom versus ruim, certo versus errado, positivo versus negativo, masculino versus feminino, heterossexual versus gay, democrata versus republicano, passado versus futuro, lógica versus emoção, velho versus novo, cabeça versus coração. Se vivemos estressados, as substâncias químicas que injetamos em nosso sistema tendem a acelerar todo o processo analítico. Analisamos ainda mais a fim de prever resultados futuros para que possamos nos proteger dos piores cenários possíveis com base em experiências passadas. Não há nada de errado com a mente analítica, é claro. Ela nos serve bem por toda a nossa vida consciente e desperta. É o que nos faz humanos. Seu trabalho é criar significado e coerência entre nossos mundos externos, as experiências combinadas de pessoas e coisas, em diferentes momentos e lugares, e nossos mundos internos, nossos pensamentos e sentimentos. A mente analítica funciona melhor quando estamos calmos, relaxados e focados. É quando ela trabalha para nós. Analisa muitos aspectos de nossa vida simultaneamente e fornece respostas significativas. Nos ajuda a escolher entre inúmeras opções para tomar decisões, aprender coisas novas, examinar se é caso de acreditar em alguma coisa, julgar situações sociais com base em nossa ética, ter clareza sobre nosso objetivo de vida, discernir sobre moralidade com convicção e avaliar
dados sensoriais importantes. Como extensão do nosso ego, a mente analítica também nos protege para que possamos nos mover e sobreviver melhor no ambiente externo. De fato, um dos principais trabalhos do ego é a proteção. Está sempre avaliando as situações do ambiente externo e aferindo o cenário em busca dos resultados mais vantajosos. Cuida do eu e também tenta preservar o corpo. Seu ego avisará quando houver um perigo potencial e o incitará a responder à condição. Por exemplo, se você vem andando pela rua e vê os carros que se aproximam trafegando muito perto de onde está caminhando, você talvez atravesse a rua para se proteger. Isso é seu ego dando uma orientação. Contudo, quando o ego está desequilibrado devido a uma enxurrada de hormônios do estresse, a mente analítica engrena em alta velocidade e fica superestimulada. Aí a mente analítica não trabalha mais para nós, mas contra nós. Ficamos superanalíticos e o ego se torna altamente egoísta, certificando-se de que estejamos em primeiro lugar, porque esse é o trabalho dele. O ego pensa e sente que precisa estar no controle para proteger a identidade. Tenta garantir seu poder sobre os resultados, prevê o que precisa fazer para criar uma situação segura, apega-se ao familiar e não larga, por isso guarda rancores. Sente dor e sofre e não consegue ir além da vitimização. O ego sempre evitará condições desconhecidas que vê como potencialmente perigosas, porque para o ego desconhecido não é confiável. O ego fará qualquer coisa para se fortalecer, para a arremetida de emoções viciantes. Ele quer porque quer e fará o que for preciso para ser o primeiro, forçando o caminho até a linha de frente. Pode ser astuto, manipulador, competitivo e enganador em sua proteção. Portanto, quanto mais estressante a situação, mais sua mente analítica é impelida a analisar sua vida dentro da emoção experimentada naquele momento específico. Quando isso acontece, você afasta ainda mais a consciência do sistema operacional da mente subconsciente, onde as verdadeiras mudanças podem ocorrer. Você analisa sua vida a partir do passado emocional, embora as respostas para seus problemas não estejam dentro daquelas emoções, que fazem com que você pense dentro de em um estado químico familiar limitado. Você pensa dentro da caixa. Devido ao ciclo de pensamento e sentimento anteriormente discutido neste livro, esses pensamentos recriam as mesmas emoções e com isso deixam seu cérebro e corpo ainda mais desordenados. Você será capaz de ver as respostas com mais facilidade quando ultrapassar a emoção estressante e ver sua vida em um estado mental diferente. Fique ligado. À medida que sua mente analítica se exacerba, sua sugestionabilidade e novos resultados diminuem. Por quê? Porque com uma emergência iminente não é hora de ter a mente aberta, de vislumbrar novas possibilidades e aceitar novos potenciais. Não é hora de acreditar em novas ideias, relaxar, se abrir e se render a elas. Não é hora de confiar, é hora, isso sim, de se proteger, de avaliar o que você sabe e o que não sabe a fim de determinar as maiores chances de sobrevivência. É hora de fugir do desconhecido. Portanto, faz sentido que à medida que a mente analítica é avalizada pelos hormônios do estresse, você restringe o pensamento, que seja improvável você confiar e acreditar em algo novo e que fique menos sugestionável a acreditar apenas no pensamento ou a tomar conhecimento de qualquer pensamento desconhecido. Assim, você pode usar a mente analítica ou o ego para trabalhar a seu favor ou contra você. O funcionamento interno da mente. Pense na mente analítica como uma parte separada da mente consciente que a divide da mente subconsciente. Como o placebo funciona apenas quando a mente analítica é silenciada, de modo que a consciência possa interagir com a mente subconsciente, o domínio onde ocorrem as verdadeiras mudanças, a resposta ao placebo só é possível quando você consegue ir além de si mesmo e dessa forma eclipsa a mente consciente com o sistema nervoso autônomo. Considere que o círculo representa a mente total. A mente consciente soma apenas cerca de 5% da mente total. É composta pela lógica e pelo raciocínio, além das habilidades criativas. Esses aspectos dão origem ao nosso livre-arbítrio. Os outros 95% da mente são o subconsciente. É o sistema operacional em que todas as habilidades automáticas, hábitos, reações emocionais, comportamentos inatos, respostas condicionadas, memórias associativas e pensamentos e sentimentos rotineiros criam nossas atitudes, crenças e percepções.
A mente consciente é onde armazenamos nossas memórias explícitas e declarativas. Como diz o nome, são memórias que podemos declarar. São o conhecimento que aprendemos, memórias semânticas, e as experiências que tivemos nesta vida, memórias episódicas. Você pode ser uma mulher que cresceu no Tennessee, que andou a cavalo na infância até cair e quebrar o braço, que aos 10 anos de idade tinha uma tarântula que escapou da gaiola, forçando você e sua família a dormir em um hotel por 2 dias, que ganhou o concurso estadual de soletração aos 14 anos e hoje nunca escreve uma palavra errada, que estudou contabilidade na faculdade em Nebraska, que atualmente mora em Atlanta para poder ficar perto da irmã, que conseguiu um emprego em uma grande corporação e que agora está fazendo mestrado à distância em finanças. Memórias declarativas são meu autobiográfico. O outro tipo de memórias são as memórias implícitas ou não declarativas, às vezes também chamadas de memórias processuais. Esse tipo entra em ação quando você faz algo tantas vezes que nem tem consciência de como faz. Você repetiu tantas vezes que agora o corpo sabe tão bem quanto o cérebro. Pense em andar de bicicleta, engatar as marchas do carro, amarrar os sapatos, digitar um número de telefone ou PIN no teclado ou até mesmo ler ou falar. Esses são os programas automáticos discutidos ao longo deste livro. Você poderia dizer que não precisa mais analisar ou pensar conscientemente sobre a habilidade ou hábito que dominou, porque ele agora é subconsciente. Esse é o sistema operacional programado, mostrado na figura 6.5. Quando você domina como fazer alguma coisa, até ela ficar entranhada na mente e condicionada emocionalmente no corpo, seu corpo sabe como fazer. Assim como a mente consciente, você memoriza uma ordem neuroquímica interna que se torna inata. O motivo é simples: experiência repetida enriquece as redes neurais do cérebro e, por fim, liquida o assunto quando treina o corpo emocionalmente. Uma vez que o evento seja neuroquimicamente incorporado vezes suficiente, mediante a experiência, você pode ligar o corpo e o programa automático correspondente apenas acessando um pensamento ou sentimento subconsciente familiar. Aí você entra momentaneamente em um estado de ser específico, que executa o comportamento automático. Uma vez que as memórias implícitas são desenvolvidas a partir das emoções da experiência, 2 cenários possíveis explicam como isso se desenrola. Um evento único com alta carga emocional pode ser rotulado e armazenado no subconsciente de imediato. Por exemplo, a memória infantil de estar em uma grande loja de departamentos e se perder da mãe. Ou 2, a redundância de emoções derivadas de experiências constantes registradas repetidamente no subconsciente. Como as memórias implícitas fazem parte do sistema subconsciente de memória e são encaminhadas para lá por experiências repetidas ou por eventos de forte carga emocional, quando você desperta alguma emoção ou sentimento, abre uma porta para a mente subconsciente. Como os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo, no momento em que você sente um sentimento, está ativando o corpo-mente, porque o corpo se tornou a mente subconsciente. Você acaba de entrar no sistema operacional. Pense assim: quando você sente algo familiar, está subconscientemente acessando uma série de pensamentos derivados desse sentimento específico. Todos os dias você está automaticamente autossugerindo pensamentos iguais ao que sente. São os pensamentos que você aceita, nos quais acredita e aos quais se rende como se fossem verdadeiros. Portanto, você é mais sugestionável apenas aos pensamentos que correspondem de forma exata ao sentimento. Como resultado, esses pensamentos que você pensa de modo inconsciente são os que você aceita, nos quais acredita e aos quais se rende repetidas vezes. Por outro lado, também se pode dizer que você é muito menos sugestionável a pensamentos que não são iguais aos sentimentos memorizados. Qualquer novo pensamento que reflita a uma possibilidade desconhecida simplesmente não parece estar certo. Sua conversa interna aos pensamentos que você ouve todos os dias desliza por sua mente consciente em ritmo contínuo e estimula o sistema nervoso autônomo e o fluxo de processos biológicos, reforçando o sentimento programado de quem você pensa ser. Lembre-se do estudo do capítulo 2, em que os pesquisadores descobriram que os otimistas responderam de modo mais favorável a sugestões positivas, enquanto os pessimistas responderam de modo mais desfavorável a sugestões negativas. Sendo assim, se você mudasse a maneira de sentir, poderia se tornar mais sugestionável a um novo fluxo de pensamentos? Com toda certeza.
Ao sentir a emoção elevada e permitir que um novo conjunto de pensamentos seja impulsionado pelo novo sentimento, você aumenta o nível de sugestionabilidade ao que estava sentindo e depois pensando. Você entra em um novo estado de ser, e seus novos pensamentos são as suas autossugestões iguais ao sentimento. Quando sente emoções, você ativa naturalmente o sistema de memória implícita e o sistema nervoso autônomo. Pode simplesmente permitir que o sistema nervoso autônomo faça o que faz de melhor, restaure o equilíbrio, a saúde e a ordem. Não foi isso que muita gente fez nos estudos com placebo mencionados anteriormente? Não foram capazes de criar uma emoção elevada como a esperança, inspiração ou alegria de estar bem? E ao vislumbrarem uma nova possibilidade sem analisá-la, o nível de sugestionabilidade daquelas pessoas não foi influenciado pelos sentimentos? Ao sentir as emoções correspondentes, elas não entraram no sistema operacional e apenas pelo pensamento reprogramaram o sistema nervoso autônomo com novas ordens iguais às emoções, abrindo a porta para a mente subconsciente. Se existem diferentes graus de sugestionabilidade, isso pode ser demonstrado visualmente, mostrando-se as diferentes espessuras da mente analítica. Quanto mais densa a barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente, mais dificuldade você terá para entrar no sistema operacional. A pessoa da figura 6.6 tem um véu muito fino entre as mentes consciente e subconsciente. Portanto, é muito aberta a sugestões como Ivan Santiago no início do capítulo. Essa pessoa naturalmente aceitará, acreditará e se renderá a um resultado porque não analisa nem intelectualiza demais. Pessoas assim podem ter uma maior propensão inata para aceitar que um pensamento é uma experiência potencial e abraçá-lo emocionalmente, de modo que o pacote é gravado no sistema nervoso autônomo, pronto para ser executado como realidade.